Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Gatópolis. Hoje vou fazer para vocês mais um vídeo da Prefeitura de Gatópolis com a Secretaria de Saúde e Higiene. E bom, hoje eu quis trazer um guia de cuidados com gatos no outono, porque é uma época em que há um aumento de problemas de saúde em pets. Então a gente veio trazer esse guia de cuidados com os cuidados essenciais para o seu gato durante essa época do ano. É importante ressaltar que esse vídeo não tem viés veterinário ou de diagnóstico ou de tratamento dessas coisas, ele tem apenas viés informativo, já que somente o médico veterinário pode diagnosticar, indicar tratamentos eficazes para o seu gato. Então, em caso de dúvidas e sintomas, procure o médico veterinário de sua confiança. Então esse vídeo tem apenas viés informativo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Primeiramente explicar para uma explicação bem breve sobre o outono. O outono ele tem início mais ou menos ali no dia 20 de março e estende até mais ou menos o dia 21 de junho. É a estação que fica entre o verão e o inverno, separa o verão e o inverno. É caracterizado por dias mais curtos, ou seja, o sol se põe mais rápido do que comparado às estações anteriores e com temperaturas mais secas e frias, tendo uma mudança bem brusca entre essas temperaturas. Essa época é marcada principalmente pela queda das folhas das árvores sazonais. Uma informação importante é que durante o outono, a procura por consultas veterinárias aumenta em 30% comparado aos outros períodos, sendo os casos mais comuns problemas respiratórios, problemas oftalmológicos e problemas articulares. Então, para isso, a gente trouxe esse vídeo, esse guia de cuidados. Lembrando que a fonte das informações são do site da Special Dog, mas também se aplica a gatos, tá? Então a gente percebeu um dos problemas que mais acomete os animais no outono, né, no caso dos gatos, é a gripe felina, que basicamente tem outro nome e não é muito parecido com uma gripe. É a rinotraqueite infecciosa, ou rinotraqueite felina, causada pelo vírus HFV1. Ela é mais comum no outono devido ao clima ficar mais frio e a baixa umidade, o que esses fatores eles aumentam as chances de circulação do vírus. Os animais mais afetados pela rinotraqueite, os filhotes e os idosos, né, os gatinhos e os gatos mais velhos, devido à sua baixa imunidade, acompanhado também dos gatos que possuem focinhos mais curtos. Algumas raças de gato apresentam os focinhos mais curtos. Se eu não estou enganado, o persa, por exemplo, que são conhecidos como branquiocefálicos, os animais com focinhos mais curtos. Os persas, confirmei minha informação, os persas. Eu falei que não tem nada a ver com uma gripe, mas por causa que não é o mesmo vírus, mas os sintomas eles são bem semelhantes de uma gripe humana, como o caso a tosse, a febre, a coriza, os espirros e a falta de apetite. A coriza é basicamente o nariz escorrendo, né? Como é que você pode ajudar a prevenir essa doença? É basicamente o uso de é uma ação que pode auxiliar na regressão dessa doença, ou seja, impedir que ela piore e cause problemas mais graves no organismo do gato, é o uso de inalação orientada pelo médico veterinário. Que basicamente é aquele vaporzinho, né? Inalação
Eu usei na minha falecida gata, mas também o caso dela era felve, tá? Fica tranquilo, não tinha nada a ver com inalação. Ela tinha felve. E você pode sim comprar um aparelho de humano. Eu recomendo você pegar a caixa de transporte, colocar o gato dentro com cuidado, fechar a caixa e colocar um tubo onde sai aquele vapor, né, da inalação. Aquele aparelhinho de inalação tem um nome, inalador, tem um nome específico. Você coloca ali esse tubinho, liga aquele aparelho que faz um barulho grande, o que pode assustar o gato. Tem tipo aparelhos com barulhos mais silenciosos, mas também não. Recomendo mais os silenciosos. Aí você coloca o tubinho, liga o aparelho, faz ali, repete quantas vezes o veterinário indicar. Mas claro, somente com orientação veterinária, tá? Que deve se fazer o inalador. É, somente com indicação veterinária deve-se usar o inalador. Uma dica caseira que também pode auxiliar na melhor hidratação das vias aéreas é colocar. É basicamente você colocar o gato enquanto você toma, não no banho, não no box com a água ligada, é você colocar ele no banheiro enquanto você toma banho e ele vai acabar inalando o vapor da água. Mas claro, isso é uma dica que só para gatos que estão acostumados a ficar no banheiro contigo, porque tem muitos gatos que não gostam de. Tem muitos gatos que não gostam de ficar no banheiro ali, tomando banho junto com o seu dono, e até tem medo só de ouvir o barulho da água. Então, só o caso do seu gato gostar. Agora, uns caráteres mais preventivos, né, da rinotraqueite é você evitar passeios durante o início da manhã e o final de tarde, que são os períodos mais frios está nessa época do ano. E, claro, ainda mais se a temperatura estiver fria, né? Porque, exemplo, aqui onde no Rio de Janeiro, o outono ele é meio sutil. As temperaturas ainda estão altas, mas, claro, em outras regiões do Brasil, ou até mesmo de outros dias, semanas, pode estar diferente. Olha, ainda uma dica importante para quem tem gatinhos é proteger o local onde ele dorme, para ele não pegar muita friagem. Você sabe que os gatinhos são bem friorentos. Então você ali deixar uma caixa de papelão, forrar ela com um cobertor grossinho, vai ajudar eles a não sentir muito frio. E continuando aqui, em gatos que também aceitam você colocar roupinhas, né, como um cobertor, casaco, é apropriado para ele, é uma boa, mas a maioria não gosta e se sente incomodado. Então é uma dica bem específica. Jornal também aquece um pouco, mas eu recomendo mais os cobertores mais grossos. São mais eficientes no combate ao frio. Também tem que ter alguns cuidados com a alimentação e hidratação do seu pet, porque vocês sabem que uma boa alimentação e hidratação mantém a imunidade alta. Então é importante oferecer não só nessa época do ano, mas em toda a vida, oferecer alimentação de qualidade para o seu gato, rica em nutrientes, que ajuda a manter a sua imunidade alta e, consequentemente, mantê-lo saudável e evitando assim ele ficar mais suscetível, mais vulnerável às doenças. Uma coisa interessante é que alguns dias mais frios, os animais tendem a diminuir a ingestão de água. Então, tente estimular a hidratação, gatos principalmente, que eles são chatos para beber água. Então, mantenha sempre a água limpa e fresca, invista em fontes com água corrente, gatos adoram água corrente. Também oferecer sachês que contém bastante água em sua composição.
Isso ajuda bastante e oferecer potes em diversas áreas da casa para lembrar o gato de beber água são dicas fundamentais. Já a ração é ração com nutrientes bons, rica em nutrientes, essas coisas, e vitaminas também, para ajudar a manter a imunidade do seu gato. E inclusive no outono, uma informação que eu vi numa notícia, os gatos e cachorros tendem a sentir menos apetite. Então você estimular a alimentação com petiscos, sachês, essas rações boas é muito fundamental, porque com um animal ali com uma alimentação boa, comendo direitinho, sua imunidade fica boa e, consequentemente, ele fica menos vulnerável aos vírus que são bem comuns nessa época do ano. Então, uma dica de ouro. Outra dica de ouro também é manter a vacinação, pessoal. Os pets precisam ser imunizados anualmente com as vacinas indicadas. Nos gatos tem a raiva, V3, V4, V5, também chamada de polivalente. Elas protegem contra diversas doenças, inclusive tem uma das poliovalentes, né, que são as Vs, elas protegem contra a rinotraqueite. Elas protegem contra a rinotraqueite e também de panleucopenia e outras doenças que são muito comuns nessa época do ano. Confirmei minha informação, a V5 protege contra a rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia, clamidiose e até a felve. Não só a V5, porque tem a V3, V4 e V5, porque são as doses de reforço. Primeiro você vacina contra a V3, primeira vez, depois V4, depois V5. Depois de completar o calendário, todo ano tem que tomar uma dose de reforço da poliovalente, né, dessas vezes, que ajuda a prolongar o efeito imunizante da vacina, não só das polivalentes, mas também tem a vacina da raiva, que também é muito importante tomar a dose anual. Então, com o seu gato vacinado, os riscos dele contrair doenças no outono abaixam consideravelmente. É isso que todo tutor quer. As vacinas da poliovalente, elas não são oferecidas de modo público, então tem que procurar clínicas privadas, que algumas têm preços bons, mas também é um investimento essencial para você proteger tanto o seu gato quanto o seu financeiro, porque assim ele não vai ter risco de contrair certas doenças e você não vai ter que ficar ali gastando muito com o veterinário. Então a vacina é muito importante. Lembrando que algumas vacinas elas pedem testes antes de vacinar, porque, como, por exemplo, a vacina AV que protege contra a felve, que também está incluído com outras doenças nela, vai requerer um teste de felve, porque você não pode vacinar um pet com a doença, porque não vai melhorar nada nele, também vai acabar tendo algum efeito contrário. Então, alguns testes são necessários e consulta também antes de vacinar o seu pet, tá? É muito importante essa informação. Então, manter a carteira de vacinação do seu pet com as doses de reforço é uma excelente iniciativa para proteger o seu gato dos vírus que acometem eles no outono e também no ano todo. Lembrando, só o médico veterinário pode vacinar o seu pet, tá? É importante. Olha, outra informação sobre cuidados com os olhos, porque, como falei, é uma estação com baixa umidade, fora os ventos, pessoal. Tem muito vento no outono e esses ventos muitas vezes essa baixa umidade misturada com o vento, que acaba trazendo umas poeiras aí no ar, podem acabar ocasionando problemas nos olhos dos gatos. Fora o clima tá mais seco, tá? Então o clima seco do outono também acaba acaba irritando os olhos dos gatos. Ainda mais aqueles que possuem os olhos mais sensíveis. A gente chama de proeminente, que é um termo mais específico para olhos sensíveis, olhos vulneráveis, que tem uma certa predisposição. Inclusive, quem também tem esse problema desses olhos sensíveis são os brancocefálicos, que é, como falei, o persa e entre outras raças. Então, por isso, o seu gato persa tem que redobrar a atenção. Você é um gato persa,
Redobre a atenção com ele no outono, porque ele está bem vulnerável, como você pode perceber. E os gatos sem raça e com outras raças também. Então os gatos com problema, que acabam irritando os olhos dele no outono. E eles podem sofrer com ressecamento, que o olho fica seco, e irritação da mucosa ocular. A orientação é simples e básica. É você sempre fazer a limpeza dos olhos do seu gato com água limpa ou solução fisiológica, né? O famoso soro. E claro, se o seu gato apresentar piora, é muito importante levar no veterinário, porque tem a conjuntivite. Inclusive, uma dica importante aqui, tem uma das doenças que a vacina da poliovalente protege é a clamidiose, que ela também costuma causar problema nos olhos dos gatos. Então, a vacina também sendo útil em outro contexto, mas também não é só a vacina, pessoal. A vacina ela é uma porta. Você tem que também manter a alimentação e, claro, os outros cuidados. Encerrando aqui os cuidados, tem alguns. Tem as dores articulares. No período frio, muitas pessoas já notaram que idosos, problemas ou acometidos por problemas articulares ou particulares, como as pessoas com osteoporose, elas tendem a sentir mais dor nesse período por causa do frio e é uma condição normal sentir esses problemas. Mas nos pets isso também acontece, pessoal. Os gatos mais velhos, né, os senhores, ou acometidos por problemas como osteoporose, problemas articulares em geral, podem sentir mais sensibilidade nos ossos nessa época do ano, apresentando dores nas articulações e na coluna. Também desconforto ao você fazer carinho, ao toque, né? E eles tendem a não querer fazer muitas atividades físicas, nem se locomover, manter sua rotina assim mais ativa. Para prevenir problemas articulares, é muito importante a orientação veterinária para fornecer uma alimentação rica em proteínas, porque a proteína ajuda muito nos ossos, e com protetores articulares, né, que auxiliam a proteína, como a condroitina, a glicosamina e o colágeno, durante toda a vida do pet. Existem também rações específicas para gato, no caso dos gatos idosos. Existe uma ração específica que ajuda bastante se ela for de boa qualidade. Então, é importante ter essa alimentação para que os pets não venham a sofrer dores maiores e, no caso dos que não têm, não acabam sofrendo com esses problemas ao envelhecer. Claro, caso perceba de algum sinal de dor, assim, um incômodo mais forte, ou assim, um incômodo que está impedindo a rotina do gato, é importante procurar um médico veterinário de maneira imediata, ok? Também existem remédios, mas claro, somente o médico veterinário pode prescrever o tratamento adequado. Esse vídeo tem viés mais informativo, com informações detalhadas, dúvidas, tratamento, diagnóstico médico veterinário somente. Olha, muita gente, eu já notei muito que nessa época do ano, os gatos tendem a ter mais carrapatos e pulgas. Eu tô errado? Não, porque as folhas, as pastagens, não, o mato, ele fica mais seco e as parasitoses tendem a se proliferar, né? Tendem a se reproduzir, o que acaba aumentando as infestações. Então, se o seu gato tem um costume ali de rolar na graminha, dar aquele passeio na grama, até arranhar na grama, tome cuidado, porque essa grama ela pode estar acometida de pulgas e carrapatos ou até outros parasitas. Então, tome cuidado nesses lugares que eles passeiam, né? Inclusive, muita gente acha que é mito, mas se gatos que arranham o tronco de árvore, se o tronco estiver infectado por fungos, podem contrair esporotricose, tá? Então, muito cuidado importante. Não deixe seu gato sair arranhando qualquer tronco de árvore. Ainda mais se você vê que a árvore está num estado bem ruim de saúde. Como você percebe isso? Você olhando tronco, se há algumas deformações, essas coisas. Isso aí ainda dá pra perceber, mas principalmente troncos cortados, tá?
ou árvores indicadas que têm problemas de saúde, ou você percebe também pelo visual da árvore. Mas o mato, ainda mais que você vê que o mato ali tá grande, não tá cortado, então pode ter um aumento ali de pulgas e carrapatos naquele local. Então evite seu gato entrar em arbustos, mato, rolar na grama nessa época do ano, que como falei, as pulgas e carrapatos acabam se reproduzindo e proliferando. Claro, seu gato está com pulga e carrapato, o médico veterinário vai indicar um remédio ali. Não faça tratamento natural, que, exemplo, eu já fiz o tratamento na época que eu não levei veterinário, foi erro meu, claro. O Sr. Neve, que é o meu gato lá da Gatops, tava com pulga. O que eu fiz? Pensar na internet. Comprei vinagre de maçã, pensando que ia dar certo. No caso, as pulgas começaram a se proliferar. Teve que dar um problema, tive que levar um veterinário e ele indicou lá um remédio que adiantou. Então, o Sr. Neve podia ter uma anemia, porque se é muitas pulgas ali sugando o sangue do seu gato, a chance de ele desenvolver uma anemia, né? Então isso é bem preocupante, que a anemia, a pulga fica uma deficiência de sangue, né? De glóbulos vermelhos, porque a pulga está ali comendo o sangue do gato. Então muita gente acha que pulga não é problema sério. Pulga é problema sério, porque tem doenças que a pulga causa, fora a anemia, por ela ficar ali chupando o sangue do seu pet. Também, por fim, cuidado com as intoxicações, porque, como sabe, o outono é famoso pelas folhas secas e caindo no chão, cobrindo ali o chão diversas folhas. Isso não é cenário de filme. Aqui no Brasil não acontece muito, mas tem lugares, ainda mais com alto número de árvores, lugares mais arborizados, as flores ali caem no chão, nos parques, aquele local que você gosta de levar o seu gato a passear, as folhas podem acabar caindo no chão. E às vezes o gato é curioso, né? Vai querer cheirar, às vezes vai querer até comer a folha. Ou até o mato. Então você tem que redobrar a atenção. Até com isso, pessoal. Os gatos sensíveis. Então tenha esse cuidado durante os passeios. Ou até no quintal da sua casa, caso ela tenha alguma planta que esteja soltando folhas. As folhas secas e o pó de algumas folhas podem causar alergias em animais mais sensíveis. E as alergias também são um ponto bastante preocupante no outono, porque as alergias nos animais aumentam muito, pessoal. Por quê? E sabe o que causa muito essas alergias? Não é só o passeio, é o seu gato ficar na janela quando tá ventando, ficar ali na janela quando tá ventando, aí o vento ali vem, acaba irritando e causando alergia nele. É o seu gato ficar em locais com muita poeira, por exemplo, a casa está toda suja, não varro, não limpo, faço nada, meu gato fica ali. Vai dissolver uma poeira, a poeira vai lá, ele vai acabar inalando a poeira e isso vai causar uma alergia. Então, não deixe seu gato na janela, seja da mais janela aberta, né, que eu estou falando, enquanto venta, enquanto chove, essas coisas, vendaval. E limpe as áreas onde seu pet fica, porque a poeira acaba causando muito alergia. Lembrando, limpe com produtos que não causam alergia. Sim, porque tem produtos que são mais fortes, o cheiro pode causar problemas de saúde no seu gato, no caso as alergias. Então vamos ter cuidado, pessoal. Outono é um tempo bom, né? O clima é mais fresco, as cores são mais quentes e aconchegantes, são. Mas é importante também você proteger e cuidar do seu melhor amigo, do seu gato. Claro, se perceber qualquer alteração, qualquer problema ali de saúde, indício, até mesmo quer um caráter mais preventivo, maiores informações, dúvidas ou vacinar o seu gato, procure um médico veterinário de sua confiança. Então, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Próximo vídeo, quarta-feira, leitura felina. Então, esse pessoal fica aqui. Vida Prefeitura de Gatópolis com a Secretaria de Saúde e Higiene. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e também do evento, que ficou muito legal. É isso. Tchau!